Olá, dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, aquele mencionado no Evangelho de Lucas, que após saudar Jesus, criança ainda no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então, poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste, como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti, sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas, e tu? Não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes? Como encontrarias outro lugar além do estábulo singelo? Jesus, menino, escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais nitidamente e continuou. Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros da sabedoria? Improvisarás discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e de Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra, onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas. Diz-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante, aproximou-se Maria, a sua mãezinha querida, e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simeão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta. O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Não. Ele vinha da casa do Pai, sim, justamente para representá-lo, mas no coração dos homens. Porque era ali, no coração dos homens, que o Divino Mestre viria fundar o reino de Deus aqui na terra, onde ele foi interpelado certa vez por um fariseu orgulhoso que perguntou: que fazes tu, Galileu, por aqui? E ele, diante do templo de Salomão,
Ele dizia: vim fundar o reino de Deus aqui na terra. E aquele fariseu orgulhoso não entendeu a resposta e, com um certo ar de deboche, ele disse: mas com que contas para essa empreitada? Acaso tem um exército com soldados mais fortes do que o de César? Conheces Atenas? Os deuses? Terás a sabedoria dos egípcios e dos deuses da Grécia? Enfim, ele fez muitas interrogações com certo tom de deboche. E o mestre divino lhe disse: eu venho fundar o reino de Deus aqui na terra, sim, mas para isso conto apenas com os homens de boa vontade. Essa história, esse conto, ou este apólogo, nos faz lembrar certas conjecturas que muitos judeus orgulhosos daquela época faziam, e sobretudo os judeus, que parte deles já acreditavam que Jesus era de fato o Messias, mas dado a condição em que viviam, subjugados pelo poder de César naquela região, eles imaginavam, desejavam ardentemente que o Messias, como Filho de Deus, viesse num trono, viesse com poderes capazes de provocar uma revolução, tomar o poder de César e governar, libertando todos os judeus. Mas não era isso que Jesus pretendia fazer, e ele explicava: ele veio fundar o reino de Deus no coração dos homens, um reino onde não haverá combate físico, haverá o combate do homem contra o próprio homem, porque o nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. Então Jesus decepcionou a todos aqueles que esperavam um Messias guerreiro, empunhando espadas ou invocando o poder dos céus para fulminar todos os romanos e assim libertar o povo de Roma, organizando um novo governo da paz, mas já distribuindo os cargos, como os homens da terra ainda fazem nos dias de hoje. Então, essa história, também como nós, muitos nos dias de hoje, nos perguntamos por que Jesus até hoje não liberta o mundo da opressão em que vivem muitos povos em regimes de opressão, de segregação, de discriminação. Por que é que Deus não usa o seu poder e não acaba com isso de uma vez, pois Ele pode tudo, Ele é onipotente, não é mesmo? E Jesus, com a sua sabedoria magnânima, Ele vem nos ensinar que é pelo amor que nós venceremos as nossas maldades. É praticando a indulgência contra as faltas dos nossos irmãos, porque nós também as cometemos. É perdoando 70 vezes 7 que nós também seremos perdoados pelo nosso Pai, posto que também nós cometemos os nossos grandes equívocos, por que não dizer os nossos grandes crimes contra os nossos semelhantes. Quando falo de crimes, não me refiro apenas ao homicídio, o crime de lesa vida, não. Me refiro ao crime contra os nossos irmãos por falta de caridade, falta de amor, falta de compreensão, a falta da indulgência, pelo nosso egoísmo, preferindo tudo para nós em detrimento da falta do outro. Primeiro os meus, depois os meus amigos, os mais chegados, por último, se sobrar alguma coisa, o tempo para os outros. E normalmente sempre nos preocupamos com os nossos. Essa história é muito bonita e é uma das tantas que eu venho gravando em vídeo e publicando neste canal, da obra de Humberto de Campos. Humberto de Campos, que tem mais de 12 obras, sempre ligadas aos ensinamentos do Cristo, às suas mensagens, e ele que, como eu sempre digo, ele trabalha no mundo espiritual como um verdadeiro repórter, trazendo para nós notícias
do mundo espiritual, de Jesus, do nosso Mestre, de figuras que viveram com Jesus e do que resultou naqueles encontros, nos diálogos do Mestre Jesus com fariseus, com publicanos, com mulher de vida equivocada, com pessoas de má vida. De tudo isso saíram lições que até os dias de hoje servem para que nós possamos compreender, estudá-las e nos transformarmos pelo exemplo daquelas mensagens que ele foi o próprio exemplo encarnado. Esse livro, a que me referi a essa história, é o livro Pontos e Contos, da Lavra de Humberto de Campos, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, em saudosa memória. Então, Humberto de Campos, que ali já assinava com o pseudônimo ou codinome Irmão X, ele tem em sua obra mais de 12 livros, e todos são verdadeiras pérolas. Eu, a cada vídeo, vou intercalando com uma de suas lições, com alguns capítulos de algumas de suas obras. Essa que me referi, como disse, é do livro Pontos e Contos, do capítulo 25. E o título é Simeão e o Menino. Então, meus amigos, meu nome é Beto Brito e você está aqui no canal Beto Espírita. Já lhe agradeço pela sua atenção, por me seguir e me acompanhar neste canal. É um canal eminentemente espírita, onde aqui só publico, só divulgo mensagens e ensinamentos da doutrina espírita ligados aos evangelhos do Cristo, a sua boa nova. São mensagens de paz que servem para harmonizar o seu espírito, a sua casa. Se você que está me vendo neste momento, apenas você, tirar proveito de alguma dessas palavras, tenha certeza que você ganhou. E eu fico feliz porque o propósito destes vídeos não é monetização, porque eu me considero e me esforço para ser um trabalhador da obra do Cristo. E o trabalhador do Cristo não deve viver do Cristo, e sim viver para o Cristo. Peço com humildade, se você gostou desse vídeo, dê aquele like, o gostei, curta o vídeo, faça um pequeno comentário dizendo o que achou, dando uma sugestão para outros vídeos e também, se possível, compartilhe para alguém que você considera que também será útil assistindo esse vídeo e vendo essas mensagens. O objetivo, porque peço para curtir, comentar e compartilhar, como disse, não é para fins de monetização da plataforma YouTube. É para que me ajude a manter ativa e alimentada essa plataforma, este canal na plataforma YouTube, para mostrar que os que estão vendo não são robôs, clicando no gostei, no like, tá bom? Então, como disse, meu nome é Beto Brito, você está no canal Beto Espírita, muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus abençoe a todos vocês e até o próximo, com outros temas ligados ao nosso Mestre Jesus, sempre numa ótica da doutrina espírita. Até a próxima. Um beijo no coração de todos.